Bom, vamos lá então, começar o nosso papo. Para quem não esteve na última reunião, vou só dar uma contextualizada aqui. A gente começou a fazer um estudo sobre a Laudato Si, né? Essa encíclica do Papa Francisco que completou 5 anos agora, e é uma encíclica muito especial, porque ela tem uma vinculação direta com o franciscanismo, né? O nome da encíclica, a inspiração da encíclica, né? Tudo tem relação com a vida de Francisco de Assis. Então, no nosso último encontro, que foi 15 dias atrás, a gente bateu um papo, começou a bater um papo sobre o Laudato Si. Nesse primeiro papo, o que a gente conversou? A gente tentou entender um pouco como era a estrutura da encíclica, né? Como é que ela está dividida, e a gente conversou sobre o primeiro capítulo. Essa encíclica ela tem 5 capítulos. Eu vou dividir aqui com vocês. Vou compartilhar minha tela. 5 não, desculpa, são 6 capítulos. A gente vai ter um papo sobre o primeiro. Eu vou compartilhar para vocês conhecerem, quem ainda não teve oportunidade, né? Vocês conhecerem aqui um pouco mais sobre ela. Só um segundinho. Compartilhar aqui. Esse é o formato dessa encíclica, né? A Laudato Si, que é Louvado Sejas, ela está dividida em 6 capítulos. O primeiro é o que está acontecendo na nossa casa comum, que é um exercício de olhar ao nosso redor para entender a realidade, né? Entender o tanto de coisa que tá acontecendo, mas que não está acontecendo de maneira natural, né? Que está sendo influenciada de diversas formas. E a gente vai ter um papo grande sobre isso, falando inclusive aqui da nossa realidade de Minas, né? Do crime da Vale. A gente recordava essa questão da mineração, de como isso impactou a vida de tanta gente que depende, né, dos rios que estão ali no entorno, das comunidades indígenas, dos pescadores, enfim. A gente fez uma reflexão a partir dessa realidade. E aí, agora, hoje a gente vai seguir, né, a nossa reflexão a partir do segundo capítulo. Né? O segundo capítulo ele trata da inspiração originária, né? Do Evangelho da Criação, da importância de da gente retomar essa perspectiva inicial que Deus teve quando nos criou, né? E a gente também vai seguir hoje o terceiro capítulo, que é a raiz humana da crise ecológica. Então, o nosso papo hoje vai estar em torno disso. A hora que vocês quiserem interromper, perguntar, fiquem à vontade, tá? Eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer algumas reflexões, né? A gente não vai fazer a leitura do texto, não é essa a nossa intenção aqui, não, tá? E a gente vai fazer uma reflexão. No final de cada capítulo, a gente vai ter algumas perguntas e depois a gente abre um bate-papo aqui. No final dessa nossa reflexão de hoje, a gente vai dar uma encurtada, né? Porque a gente também tem uma coisa muito importante para falar sobre o dia de amanhã, que é uma festa muito especial para nós franciscanos. Então, hoje a gente vai discutir um pouco menos sobre a Laudato Si para poder apresentar a vocês também um pouco dessa festa que acontece amanhã, tá bem? Então, eu vou passando aqui para a gente chegar no nosso segundo capítulo, que é o Evangelho da Criação. O Papa Francisco, quando traz essa reflexão no segundo capítulo, ele deixa bem claro que há que acontecer uma ligação entre a nossa fé e a razão. Né? A gente não pode deixar a razão longe da nossa fé, dessa nossa perspectiva
da fé. Então, a gente sempre vai precisar olhar as coisas com os olhos da fé, mas sem tirar o pé do chão, né? E isso a gente pode observar, por exemplo, nos dias de hoje, até essa questão do coronavírus, acho que é exemplo para tudo, né? Porque a gente está vivendo uma realidade de muita gente que está deixando se guiar pela fé e deixando a razão de lado. Ora, se Deus criou tudo, ele também criou a medicina, por exemplo, né? Ele criou os medicamentos, ele inspirou as pessoas a criarem e darem sequência a esse trabalho. Então, a gente pode ter fé, né? A gente deve ter fé, a gente pode rezar, pode fazer o que for, mas a gente precisa tomar medicamento, por exemplo, né? A gente não pode achar que simplesmente uma vida de oração vai resolver tudo, né? A gente também tem que ter esse cuidado com as questões mais práticas da vida, né? E óbvio que essa reflexão, essa síntese entre fé e razão, ela está ligada a muitas outras coisas, né? Até esse diálogo entre a igreja, a religião e a ciência, né? A, a religião ela não pode de maneira nenhuma desprezar a ciência, né? E de fato é assim que a nossa igreja, e aí quando eu falo nossa igreja, eu falo uma representatividade real, né? Não estou falando de um padre doido aqui, um fiel doido ali, né? A nossa igreja, inclusive, ela tem grupos de estudo sobre essa questão da ciência, né? Então, a gente precisa enxergar isso de modo mais amplo, mas sempre retomando aquela perspectiva inicial da criação, né? O ser humano, ele não é o centro da criação. O ser humano faz parte do plano da criação de Deus, né? E é importante a gente esclarecer porque quando a gente vê lá no livro do Gênesis, especialmente no primeiro capítulo, no versículo 28, fala que o homem vai dominar sobre as outras espécies, né? E aí a gente tem uma interpretação de que todas as outras espécies estão a serviço do homem, né? E acho que isso é um problema, inclusive, como é que chama? Da tradução, né? Porque essa coisa do domínio, na nossa língua, dá essa impressão de que o homem vai mandar, né? O homem e a mulher, né? O ser humano vai mandar e fazer o que quiser sobre o restante da criação, e, na verdade, é uma perspectiva, né, na leitura original, no texto original, do cuidado, né? O homem vai cuidar da terra, o homem vai cuidar dos animais, e dentro desse cuidado, né, nessa perspectiva da integralidade, o homem vai usufruir de maneira respeitosa daquilo que a natureza pode dar para ele, né? Então, acho que sempre que a gente faz essa leitura, a gente precisa ter essa atenção de entender o contexto em que isso foi criado e ter esse cuidado, né, de como uma palavra pode dar toda uma interpretação, né, mudar a perspectiva. Então, já que a gente não é o, o centro dessa criação, então a gente percebe que os outros também têm uma importância grande, né? E aí a gente vai conseguir ter uma relação melhor com toda a criação, com a natureza de modo geral, né? Bom, já a partir dessa perspectiva a gente vai confrontando com a nossa realidade de hoje, a gente percebe que a natureza é hoje vista como um objeto de lucro e interesse, né? Nesses tempos de pandemia, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, com o tanto de notícia que a gente consome, mas se a gente também não ficar atento, né, não acompanhar, a gente termina deixando algumas coisas passarem batido, né? Há algumas semanas tem sido discutido aí, né, nas nossas casas legislativas, né, a questão da água. A água tá num processo de deixar de ser um bem universal, né, para ser comercializada, né, para
para ser privatizado. Obrigado, cara. Hoje está difícil aqui. Então, são coisas que foram criadas, né, por Deus, que estão ao dispor de tanta gente, né, tantas pessoas vivem a partir disso, e aí, por conta dessa ganância, né, dessa obsessão pelo dinheiro, a gente vê que tem se adotado uma perspectiva completamente diferente. Né? Então, a gente está correndo o risco de deixar de ter esses bens naturais à nossa disposição, e a gente precisa fazer esse exercício de imaginar que problemas, né, aconteceriam a partir da aprovação de um projeto de lei ou não. Né? Então, a gente precisa estar atento a essas questões. Bom, e aí a gente tem nessa discussão, né, a gente tem sempre que ter esse cuidado de observar que, já que somos criação de Deus, né, e a gente teve a graça de ser animal racional, né, embora isso pareça que não seja realidade por conta de algumas atitudes, mas nós somos os responsáveis por agir com inteligência e reconduzir tudo a Deus. Né? A gente tem na leitura bíblica a questão do pó, né? Do pó eu vim, ao pó voltarei. E tudo o que Deus criou é chamado a ser reconduzido a Deus. Né? Então, as nossas ações com a natureza, as nossas ações uns com os outros, tudo o que a gente faz precisa ser um processo para levar as coisas de volta a Deus. Né? A maneira com que eu trato o outro, a maneira com que eu me relaciono, né, com a natureza, com o lixo, com a água, enfim. Tudo é sempre um processo de veio de Deus, precisa retornar a Deus. É como se fosse um ciclo, né? É um ciclo na realidade. Ele começa, passa por mim e deve voltar a Deus, né? Se ele não está voltando a Deus, é um sinal de que tem alguma coisa errada nesse processo, né? E por fim, a gente entender que cada parte da criação tem um propósito, né? A gente se perguntar, às vezes, algumas coisas que a gente, ser humano, considera insignificante, mas qual o papel daquilo na natureza, né? Eu usei esse exemplo aqui na reunião anterior, já discuti isso em alguns outros lugares, mas, por exemplo, a questão da abelha. Ah, poxa, eu tenho medo de abelha, eu sou alérgico à abelha, ok. Qual é o papel da abelha, né? Na Austrália, a gente já está vivendo um processo o pessoal está tendo que construir abelha mecânica, um robô abelha para fazer a polinização. Porque sem a polinização não se dá esse processo completo da natureza. Né? Então, cada coisa que Deus criou tem um propósito. Né? E isso vai desde a nossa alimentação, passando pela água, enfim, toda a estrutura tem um sentido, e se a gente tira aquilo do lugar, né, as biólogas aí da fraternidade estão aqui que não me deixam mentir, a gente desequilibra essa relação natural de alguma maneira. Né? E aí os impactos, por mais que talvez eles não sejam vistos no momento em que aquilo acontece, mas os impactos vão crescendo e vão transformando a nossa vida e o mundo como ele é. Né? Bom, no final desse capítulo, o Papa Francisco ele propõe algumas reflexões, né? E dentro de tudo do que ele traz, a gente pode se fazer alguns questionamentos, né? Nossa fé nos faz ser diferentes, proporcionando a defesa radical da vida? Compreendemos que a fé pode e deve iluminar a ciência, a arte, a cultura, a educação, para que em unidade construam uma ecologia que nos permita reparar tudo que temos destruído? Compreendemos que toda a natureza, além de manifestar Deus,
é lugar da sua presença? Vamos fazer um breakzinho aqui para a gente conversar sobre esse capítulo? Quais foram as impressões de vocês aí? Alguma coisa chamou a atenção? Quem já tinha dado uma lida na encíclica, quer compartilhar alguma coisa sobre esse capítulo específico? Quem ainda não leu, ficou impactado por alguma coisa aí que vem desse texto do Papa Francisco? Eu queria falar sobre isso, que é interessante, assim, o Gênesis, né? Que fala sobre, usa, né, essa palavra dominar, né? E como que a leitura tem mais um outro trecho de Gênesis que fala mais dessa convivência, né? No cuidado, na convivência e tal. E acho interessante que você pega, como sempre, né? Mas especialmente agora, né, que a gente tá nesse mundo que a gente está vivendo, essa visão utilitarista desses bens, desses dons, né, que Deus nos deu. Quer dizer, a abelha vale, né, se não sei o quê, o homem vale se tal. Quer dizer, essa questão assim, utilitária, né? Tudo tem uma função, quer dizer, isso foi falado importante, quer dizer, você tem um lugar na natureza, né? E todas elas refletem, né, a presença de Deus assim, o tempo todo. Né? Desde o começo, né, quando fala o Espírito soprava sobre as águas. Né? E acho que muito interessante a intuição, né, é uma intuição que vem da contemplação de Francisco, que ele olha a pessoa como um dom em si mesmo. Um dom em si mesmo, né? Para além do uso, né? E agora muito do abuso, né? Ver como um bem, um dom de Deus. Né? E o Cântico das Criaturas é uma expressão dessa percepção que ele teve, que toda obra criada de Deus está tudo junto, e como diz o Papa Francisco, né? Está tudo interligado. Essa percepção de que as coisas valem por elas mesmas, né? Elas são um dom. Eu acho muito bonito. E a Laudato Si coloca isso de uma maneira muito bonita o tempo todo, né? O tempo todo. Foi isso que me chamou a atenção aí. Beleza, obrigado, Zelinha. Agora você falou sobre a questão da Bom, água, acho né, que Marcos? Eu queria até né? Eu queria até que se pudesse, uma horinha, não sei a hora que fosse possível, que a Patrícia trabalhe com a questão da água, né? E não precisa ser agora, na hora que der. Esclarecer para a gente, para mim, para todo mundo, o que significa, do ponto de vista franciscano, da Laudato Si, a privatização da água. O que significa isso concretamente, sabe? o tema é amplo, né? A gente teria que realmente dedicar um tempo mais especial para falar sobre, mas de grosso modo, como diz de modo mais direto, infelizmente é destinar isso para inclusive uma gestão, um domínio privado, né? Ou seja, a gente ter que custear, pagar, tá ligando valores à questão da água que é de bem público, né? De bem, principalmente de um bem da natureza, né? É um bem comum que, por sinal, a encíclica ela deixa isso muito bem claro, né? E muito preocupante. Foi até bom salientar sobre isso, né? Porque vários dos países que já passaram por esse processo de privatização, eles estão repensando justamente porque não foi nem um pouco favorável, né?
Inclusive, em muitos desses países, a população mais pobre, a população periférica, ela fica à mercê, com certeza, né? Ela fica distante, porque se hoje a gente não consegue ter um acesso livre à alimentação, imagina como vai ser com um custo atribuído, então, à questão da água, né? Quando falo em privatização do saneamento básico, rapidamente explicando, mas saneamento ele engloba 4 pilares, né? A gente fala no abastecimento público de água, que é o tratamento de água, o esgoto, os resíduos sólidos e a drenagem urbana, que é cuidar das águas de chuva. Só que o interesse maior aí é óbvio que está em cima da água mesmo, da gente estabelecer aqui, inclusive, uma entrega para empresas privadas, né, terem o controle de toda essa questão do abastecimento, da cobrança, né? Então, com certeza nós teremos um custo aí elevado, maior, bem maior do que nós temos hoje. E sem falar que a maioria dos nossos saneamentos, eles são feitos pelas prefeituras, por concessionárias que são estaduais, né? Então, quer dizer que ainda tem esse porém. A gente ainda vai tirar algo que ainda gera um certo lucro, né, que acaba tendo um subsídio a mais aí para as nossas instituições públicas, né? E a gente só vê isso como um interesse privado grande em cima, obviamente, que eles vão ter um custo muito elevado em termos de ganho, né, e a dedicação mesmo para um projeto que vai beneficiar a sociedade como um todo, isso a gente não vê como positivo aí esses investimentos, tá? Não, se puder, um momento mais de dedicação, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, porque realmente requer uma análise mais aprofundada, né? Mas eu acho que já ficou mais entendido, né? E aí, aproveitando para comentar sobre a encíclica, porque é muito importante, eu vejo que um dos pilares, né, como animadora Laudato Si, não poderia deixar de falar sobre essa ligação intensa que a gente tem, né, de tudo estar interligado. Então, ao mesmo tempo que a gente fala num impacto ambiental, a gente está falando no impacto com a sociedade, né? Então, se tem como pensar nessa questão da água como um bem comum, ela vem da natureza e ela vai aqui fazer o seu papel de vida tanto do ser humano como de todas as outras espécies que, que estão em conjunto aqui nesse planeta, né? Então, nós não estamos falando em partes separadas. E aí, voltando novamente à questão da privatização, fica muito essa incógnita aí a se pensar, né? Porque está pensando puramente no abastecimento das atividades, no abastecimento público, né? A questão do consumo humano, e esquece essa parcela da natureza que também depende da água, né? Muitas vezes as discussões a gente vê, nem ao menos ela cita o quanto a natureza ela depende da, da movimentação natural do ciclo hidrológico, né? Acho que o Chile, se não me engano, o Chile são um dos poucos países que tem na legislação essa atribuição voltada para a natureza também, né? O papel, o percentual que a natureza depende para manter o seu ciclo natural, né? E praticamente a gente não escuta isso nas discussões, nas disputas com relação aí a esse ganho da água mesmo, né? Do consumo. Beleza, Patrícia. Cida, Ô, Patrícia, oi. Ô, Patrícia, você, eu não consigo entender essa questão da privatização da água mesmo. Acho que assim, é um bem comum, né, de todos. E ainda mais, como você colocou aí, que, a previsão de que assim, a natureza em si vai ser afetada com isso, né? Pode-se levar água para as pessoas, mas vai haver uma escassez de água na, na, na natureza, Isso. né? Para os animais, para todos. E assim, eu tenho visto muito a respeito disso, essa questão da privatização da água. É como você está mais por dentro do assunto, é mais técnico. Existe algum movimento, alguma estrutura para que a gente possa discutir isso melhor com a sociedade, com toda a nossa comunidade? Por exemplo, eu em Itabirito, né, as
Zélia em Abicampo, vocês em Belo Horizonte, a gente tem alguma coisa de concreto ou está meio solto ainda essa questão? Porque isso é preocupante. Eu comecei a ler a Laudato Si, Zélia, eu estou assim, apavorada, porque é muito bonito, é muito rico, né? A reflexão em cima disso. Mas o que é que nós fizemos? Então, assim, aliás, o que está mais me incomodando foi o que a gente já fez até agora. É o que vamos fazer daqui para frente. É isso aí, verdade. Eu fico cheio de dúvidas, depois, ou agora, ou depois, se você puder esclarecer. Não, sim, a gente até pode falar um pouco sobre, sim. Falando aí nessa questão, né, da preocupação com a privatização, é porque a privatização ela vai inibir o acesso direto à água, né? Então, às vezes a gente pensa, nossa, mas as cidades são tão cheias de rios, tem rios para todo lado, a gente tem tão fácil acesso, né? Aí é que está o problema. A gente já tem dificuldade nesse abastecimento, grande parte do mundo, e o próprio Brasil passa por essa irregularidade na distribuição. Acontece que com a privatização, aí acaba por completo essa questão da acessibilidade, né, de você ter direito livre na questão da água. Sempre vai ter um dono. A gente já percebe isso em vários pontos do país. Por exemplo, com a transposição do Rio São Francisco, a transposição aconteceu, ela beneficiou sim várias regiões, mas essa mesma água ela passa por regiões que sofrem com a seca e as pessoas não têm a tal da outorga, né, a liberdade de captar essa água. Então, quer dizer, a gente já tem isso um pouco acontecendo sim, intensificar. E eu nunca esqueci, eu participei do FAMA, que foi um fórum alternativo pelo o acontecimento mundial das águas, né, o evento mundial das águas que foi em Brasília, e um irmão do Zimbábue, ele compartilhou numa das falas lá da nossa convivência, que no Zimbábue, sim, a água é privatizada e que eles nem sequer poderiam ter uma captação de água de chuva em casa, porque entende-se que essa água ela é privatizada e ela tem dono, então ela precisa ser vendida. Então, até mesmo você ter uma calha que vai direcionar essa água da chuva para dentro de uma caixa d'água, né, da sua casa, isso é proibido. Aí isso realmente a gente conseguiu identificar em vários outros países que teve a situação da privatização. E aí imagina você ter um custo atribuído a essa água, como que fica a população periférica, né? Como é que fica essa população que já é invisível frente a tantos problemas? Vai ser mais um problema muito grave e que é urgente. Eu acho que é mais do que urgente, é fazer a população entender os riscos, né? O que me preocupa muito é que a população brasileira, eu não sei porquê, né? Às vezes ela se coloca muito omissa nesse tipo de situação. Não quer entender, ou acha que realmente não interessa, e é algo que é a nossa vida, né? Parece que está tão distante, mas não. É algo que realmente vai comprometer a nossa situação de sobrevivência mesmo. E como agir? Os comitês de bacia hoje é um local, né, onde tem esse ouvido ou poder de voz da população mais, digamos assim, né, que poderia ter uma representatividade nossa, né? Eu, por exemplo, eu represento a AFES, que é a Ação Franciscana de Ecologia e Solidariedade, aqui no Comitê de Bacia do Alto Paranaíba, que é o PN1, né, a nossa região aqui que embarca acho que são 12 municípios, então eu tenho essa representatividade junto com o Frei Rodrigo aqui. A gente faz esse apelo, né? É lógico que é trabalho de formiguinha, gente, porque hoje em dia os comitês de bacias eles estão repletos de que interesse envolvido, né? Então, por exemplo, tem todo o poder público, as prefeituras estão lá nas cadeiras, a gente tem o privado, obviamente, todas as grandes empresas, elas têm suas representatividades, a indústria também muito pesada, e fica algumas ONGs, né, fazendo essa representação, tentando dar esse poder de voz para quem muitas vezes não tem como chegar lá. E não tem sido muito fácil, não, porque quando vem uma votação é muita discussão e realmente uma briga cerrada. Só que eu acho muito importante nós, como pessoas, né, vinculadas aqui a um movimento que é tão forte como é a igreja, né, eu sei que a igreja ela exerce uma função importante, essa função social que pode mobilizar, sim,
muitas pessoas, eu acho importante estar juntamente nesses núcleos públicos, né, de discussão para poder então trazer e tomar conhecimento, né? Eu vejo assim, uma das ações que pode ser nesse âmbito da água é o comitê de bacia, sem dúvida. Agora, tem também os municípios que têm o CODEMA, né, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Muitos dos municípios mineiros, aqui um exemplo nosso, tem o CODEMA, que também a gente pode ter representatividade nesse conselho, né? É bacana você falar isso, porque às vezes eu tenho a mesma sensação da Cida, né? Por onde a gente vai para tentar fazer alguma coisa. Duas coisas. A primeira é quando você fala da água, eu né? acho que é uma Da questão do Zimbábue, me assustou muito a questão, né? Uma água da chuva, você não poder pegar Sim. água da chuva. Só que aí, depois que você falou e eu me assustei, você pensa, do mesmo jeito a do Rio, né? Por que a da chuva não pode e a gente tem uma certa tolerância com a do Rio? Não pertence a ninguém do mesmo jeito, né? Mas eu acho que a da chuva dá mais esse impacto quando a gente ouve, né? Mas, na verdade, o sentido é o mesmo, tudo pertence ao mesmo processo, né? E essa questão realmente tem que tornar muito presente, né? Como eu falei, por formação eu sou engenheira ambiental, né? E aí eu já peguei vários processos aqui junto à perícia, ao Ministério Público, inclusive brigas que vocês nem imaginam, de vizinhos, assim, por conta de nascente, porque está no terreno de um e o outro precisa passar a canalização, e isso vai para a justiça, e a gente tem que fazer laudo, intervir nisso tudo. E está tudo tão perto por quanto que as pessoas não imaginam, assim, o quanto isso é comum. Realmente uma briga bastante acentuada hoje em termos de consumo de água. E a outra eu coisa acho muito grave, sabe? Eu acho grave porque vocês, não sei se já perceberam como que a grande mídia está o tempo falando muito mesmo, noticiando o horror que é o saneamento básico aqui no Brasil, né? Mais de 50% que não tem saneamento básico e vai por aí afora. E então, trabalhando essa ideia de que privatizar que é a solução, que enquanto isso estiver na mão de prefeitura, vai ser essa tragédia. Então, e nós sabemos que o capitalismo quer que privatiza e não é por bondade que ele vai fazer o saneamento básico, a distribuição de água. Quer dizer, a preocupação é o lucro. É o lucro. Quer dizer, a propriedade de um bem, de um dom que Deus falou de todo mundo, né? Então, eles vão apropriar disso e justificar que vão fazer um trabalho melhor do que as prefeituras. Eu acho gravíssimo isso que aconteceu. Acabava usando o marketing, né, pesado para poder influenciar nisso tudo, né? E aí até lembrando a ação, mas há acho que uns 2 anos atrás, ou um pouco mais de 1 ano e meio, quase 2, a Jufra de Patos de Minas, eles movimentaram uma ação na cidade justamente por conta do abastecimento de esgoto, porque a concessionária local, que é a Copasa, ela recebe o 100% de tratamento de esgoto e a cidade tem 32% disso sendo realizado, né? Imagine, os rios que cruzam o centro da cidade recebem uma carga de esgoto pesadíssima, é um mau cheiro horrível, lida com tudo isso e a população pagando, né? E eu me lembro que eles denunciaram isso na Câmara, teve todo um envolvimento, mexeu, que depois, eles, acho que a cidade ficou uns 4, 5 meses a população ficou sem pagar essa taxa, mas depois acabou que voltou, né? Foi um daqui e dali. Então, eu acho que tem que persistir, sabe? São movimentos como esse, assim, voltado e que tem início, né, na nossa igreja, nos movimentos que podem canalizar grandes ações, né? Permanecer nesse contexto, eu acho importante da gente trabalhar. E bacana isso, Patrícia. E com relação na hora que eu estava vendo, né, a apresentação que o Márcio estava projetando, aí estava lá o evangelho da criação, né? Como é bonito a gente ver isso no sentido da boa nova, né? Se a gente for ver, eu acho que aí é o sentido do paraíso, porque era tudo perfeito, né? Tudo se encaixava e não tinha a ganância do domínio, né?
E talvez quando a gente faz a leitura do livro do Gênesis, a gente sempre tem essa dificuldade, né? Eu acho que quando a gente imagina, não é questão de não trabalhar, não era isso, mas a questão de que tudo cumpria a sua função, né? O seu papel, como a Zélia destacou aí no começo. Exatamente. Olha, eu estou tão feliz de ouvir essa discussão aqui na região, porque é algo, não é sério, acho não, né? Tudo é por Deus. Tá? Quando eu te pedi essa oportunidade de poder ver como é que vocês se reúnem, eu nunca imaginei que vocês estariam discutindo justamente a Laudato Si. Que interessante, né? E parabéns mesmo, que bacana, porque eu vejo isso como uma falha, viu? A resistência dentro da nossa igreja em tratar o documento, esse documento que está sendo analisado, discutido, fora da igreja já tem há vários anos, não é de agora, tá? A gente vê a universidade trabalhando em cima. Eu volto e meia, dentro mesmo das nossas discussões, que eu participo de um grupo de pesquisa na Universidade Federal de Uberlândia, e muita coisa a gente trabalha, porque tem, né, vários itens aqui muito parecido entre uma publicação que tem do Cartra, eu não sei se vocês já ouviram falar, que é a Teia da Vida, e a encíclica, né? Tem muita coisa que discute essa ligação profunda entre tudo que se faça no planeta, né? Desde a vida humana a todas as outras vidas. Então, eu acho que já passou da hora da gente trazer esse documento para nosso interior da igreja, a base que ela precisa entender fortemente e levar isso adiante. Tá? Então, não inibir aqui frente às dificuldades. Apesar de que eu tenho decaído, eu acho que até para isso está me servindo a reunião, porque, nossa, a dificuldade é grande, mas a gente não pode não, tem que se fortalecer em Deus, né? Tem, com certeza. E isso, Patrícia, eu falo que eu acho que o microfone da Zélia tem um atraso aí. Pode falar, Zélia. É bem rápido. É interessante o seguinte, que é possível fazer muitas coisas, pelo menos assim, né, no caminho de informar, de abrir um olhar, né, mais abrangente sobre a realidade e tal. Eu recebi durante o tempo, são 50 mini vídeos, que são quase assim uma forma de motivar as pessoas a conhecer a Laudato Si, do Frei Gilberto. E eu mandei para muita gente. Eu já recebi coisas interessantíssimas. Até me perguntando, pode fazer? Eu falei, é para isso mesmo. A pessoa que recebeu na fraternidade, o grupo está estudando lá. Já recebi pelo menos uns 3 casos em que as pessoas estão fazendo a Laudato Si em família, com a Laudato Si do lado. Eu acho muito legal. Porque tem que conhecer, né? Primeiro você bacana. tem que conhecer. Sim, sem dúvidas. Porque senão... Não, tem até o projeto, tem alguém aqui que está querendo participar da reunião também. É minha gata. Mas, peraí, criatura. Mas tem os ciclos Laudato Si, que são materiais assim, muito importantes para se trabalhar em grupo. Depois, se vocês tiverem interesse, também eu posso partilhar, gaguejando, posso partilhar os links para esse acesso, né? Eu estou até querendo criar um aqui na cidade, mas ia criar e veio a pandemia. Na verdade, eu ia criar na escola. E começando um projeto voltado para os alunos lá do IF aí, mas a pandemia atrasou um pouquinho, mas vai ser só um atraso. Beleza, pode compartilhar com a gente sim, Patrícia, vai ser muito bem. Beleza. Eu vou dividir minha tela com vocês aqui de novo. O nosso tempo, a nossa discussão está maravilhosa, mas o nosso tempo está meio apertado, aí eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido. Eu acho que o outro assunto que a gente vai tratar também é bem bacana, bem importante, então, só para a gente não perder, deixar nada de fora da nossa conversa de hoje, tá bem? Eu vou voltar a compartilhar a apresentação aqui com vocês e a gente vai dar uma olhada agora no capítulo 3, né, dessa encíclica. Só um segundinho. Pronto, vamos lá. O capítulo 3
O título dele é A Raiz Humana. Opa, peraí, tem alguém com o microfone aberto aí. Zelinha, eu vou desligar seu microfone aqui rapidinho, tá? Fica triste comigo, não. Bom, vamos lá. Na última reunião, eu havia comentado que o Papa Francisco ele deixa bem claro duas coisas, né, durante a encíclica toda. A primeira é que essas coisas que estão acontecendo, né, toda essa problemática, ela tem relação direta com a ação do ser humano, né? E a segunda questão que ele coloca é o seguinte: olha, cada indivíduo tem a sua parcela de responsabilidade nessa situação, mas a culpa é das grandes empresas, porque são elas que impactam diretamente, né, e mais fortemente nessa situação. Então, a gente sempre precisa recordar isso, né? A gente vai falar agora sobre a interferência humana, né? Como a gente tem impactado nesse processo todo, assumindo a nossa responsabilidade, mas também entendendo como esse mercado, né? Como as grandes empresas, elas têm uma responsabilidade muito maior do que a de cada indivíduo, e essa responsabilidade muitas vezes não é cobrada, não é assumida, né? Ou quando de alguma maneira fica claro, as empresas pagam uma multa e fica por isso mesmo, ou às vezes nem pagam multa, né? Como a gente vê, por exemplo, a situação do crime da Vale, que há alguns anos tinha dos 100% que ela deveria retornar financeiramente, né, para ajudar na reconstrução da cidade, etc. No começo de 2018, se não me engano, a Vale tinha aplicado 0,3%. Né? Então, a gente precisa estar muito atento a reconhecer os nossos erros, tentar mudar o nosso comportamento, mas também cobrar, né, daqueles que impactam de maneira mais pesada nesse processo. O fato é que nesse capítulo, o Papa Francisco deixa claro como esse antropocentrismo, né, como colocar o homem no centro de tudo isso impactou, né? E a partir da gente colocar o homem no centro disso, outras coisas vão se achegando, né? A questão ética, por exemplo, que vai ficar gritante, porque se o homem é quem vai liderar esse processo, né? Se tudo está voltado para o homem, as questões, né, dos princípios do comportamento vão ganhar uma dimensão muito maior, né? Do que se a gente tivesse uma visão diferente do homem como personagem central dessa história. E outra coisa que ele coloca é a questão do impacto da tecnologia, né? Como os avanços tecnológicos, em vez de influenciar positivamente, eles influenciam negativamente em muitos aspectos, né? E aí um meme, né, que é uma brincadeira. Primeiro tivemos o teocentrismo, né? Lá no começo da história, Deus estava no centro de tudo. Depois a gente tem o antropocentrismo, né, que é o homem no meio de tudo. E agora a gente está vivendo o dinheirocentrismo, né? A gente, inclusive, está deixando o ser humano de lado por conta da questão do dinheiro, né? Então, são preocupações que, às vezes, a gente leva na brincadeira, mas são tristes, né? São uma realidade que tem conduzido a nossa caminhada enquanto humanidade, né? E aí, aqui a gente vai discutir um pouco essa questão da tecnologia, né? A gente chegou num dado momento agora que a gente está numa encruzilhada, né, desse desenvolvimento tecnológico, né? De um lado, a gente tem avanço na medicina, né? Agora a gente tem, com a coisa da impressora em 3D, a gente está conseguindo imprimir órgãos humanos. Né? Você tem, sei lá, um pulmão, um negócio feito de borracha que você consegue substituir, enfim. Eu ainda tenho uma grande dificuldade com tudo isso. Mas é uma realidade, né? São coisas que já estão acontecendo, né? E isso, daqui a pouco, a gente já está num processo que a gente vê braço
né, braço mecânico, perna mecânica, enfim, diversas outras coisas, e você vê como isso é positivo, né? A coisa da engenharia, poxa, né, você vê algumas construções hoje com gastos mais baixos, né, que poderiam proporcionar moradia a milhões e milhões de pessoas. A questão do avanço da comunicação, né? Olha que a gente reunido em tempo de pandemia, e tantas outras coisas que possibilitam, né, o avanço e a proximidade das pessoas, ao mesmo tempo em que esse avanço também traz bombas, né? Os regimes totalitários que a gente está vendo, que muitos deles estão começando, inclusive a partir da própria comunicação, né? Essa coisa das fake news, como isso contribui para a instauração desses regimes totalitários, né? Que são coisas que estão muito perto da gente, né? A gente, inclusive, aqui não tem bomba, ok, não tem bomba, mas a gente tem essa coisa das fake news que nos aproximam de uma coisa muito perigosa, né? E, por último, aí ele bota a questão das armas, né? E a gente está vendo aí como essa questão das armas, além da própria morte, né? Mas como isso pode impactar no nosso jeito de viver, né? Há algumas semanas tive uma reportagem no Fantástico falando sobre isso. A gente pode ter uma pessoa no Brasil, pode ter mais de 60 armas, se não me engano, não lembro o número exato mais. Né? Mas, e aí você pode ter mais de 18 mil balas. Cara, que pessoa, né, de boa intenção precisa de 18 mil munições de arma? São coisas que a tecnologia tá contribuindo negativamente, né, nesse sentido. Então, é uma encruzilhada, né? A gente tem coisas boas, a gente tem coisas ruins, e como a gente vai lidar com esse processo, né? E aí, o outro ponto, acho que é uma questão mais complicada ainda, que é a globalização desse paradigma, né, da tecnologia e etc. A gente está vivendo como se a gente pudesse crescer infinitamente, né? Eu posso consumir, posso gastar o quanto eu quiser, acumular. Só que a gente tem uma realidade de bens finitos, né? Eu compartilhei com a fraternidade há algumas semanas, né? Posso até compartilhar hoje de novo um teste, né, que a gente tem sobre os nossos hábitos de vida. Quantos planetas Terra seriam necessários se todo mundo vivesse da mesma maneira que eu, né? Se todo mundo comesse a mesma quantidade de carne, se todo mundo comprasse a mesma quantidade de telefone, se todo mundo ficasse trocando de geladeira de pouco em pouco tempo, se todo mundo fosse para o trabalho de carro, não de ônibus, enfim. E aí a gente até tomou um susto, né? Na fraternidade o pessoal foi compartilhando o resultado, e aí alguns de nós, se as pessoas vivessem do mesmo jeito que a gente vive, alguns de nós seriam 1,8 planetas, outros 3, não sei quantos planetas, né? Então, acho que fazer esse teste é bom também para nos dar um alerta, né, de como, apesar daquilo que eu falei no começo, né, de que a maior culpa é das empresas, mas de como a gente também tem contribuído, né, negativamente nesse processo. Então, eu vou tentar compartilhar daqui a pouco lá no nosso grupo para quem não teve oportunidade ainda dar uma olhada. E aí essas questões vão também esbarrando com a situação da fome, né, do desperdício. Então, pela quantidade de comida que se desperdiça hoje na Terra, né, essa coisa dos restaurantes, o quanto a gente às vezes deixa coisas estragando em casa e quantas pessoas estão passando fome, né? E há um tempo eu estava participando de uma aula e a gente estava fazendo uma discussão em relação a esses avanços tecnológicos, né? A própria questão financeira, e hoje a gente está vivendo essa situação do auxílio emergencial. Gente, será que com esses avanços todos as pessoas precisariam, realmente, alguém deveria passar fome com a quantidade de tecnologia que a gente tem hoje? Vocês acham que alguém deveria passar fome com a quantidade de tecnologia que a gente tem hoje, com a quantidade de dinheiro que tem circulando? As pessoas precisariam trabalhar 40 horas por semana para ter uma vida digna? Será que a gente não conseguiria
numa organização simples, né? Se a gente tivesse uma renda permanente, né, que é o que está se discutindo agora. Acabou a pandemia, ou nem acabou a pandemia, a gente já está deixando de dar o auxílio. Como é que essas pessoas que estão vivendo hoje do auxílio vão voltar a viver depois da pandemia? Né? Será que não haveria uma possibilidade de a gente ter uma renda mínima para essas pessoas? Será que a pessoa precisaria se sujeitar a determinadas situações, né? Como a gente vê, mendicância, a questão da prostituição, trabalho em situação análoga à escravidão? Será que com essa tecnologia toda que a gente tem hoje, isso seria realmente necessário? Será que a gente não poderia, se a humanidade vivesse de uma outra maneira, será que a gente não poderia simplesmente viver, né? Todo mundo teria acesso a um mínimo, e aí quem quiser, cara, você quer ser rico, você quer ser milionário, você quer ter uma mansão, ok, você se vira, né? Você vai fazer outras coisas, mas todo mundo poderia viver, né, como os povos originários vivem, né? A gente vê os indígenas, quando eles têm acesso, né, aos rios, à natureza, vivendo de uma maneira completamente diferente. Eles não vão passar as necessidades que muita gente está passando, tem uma relação saudável, né, com a criação, vivem com pouco, mas vivem bem dentro da realidade deles. Enfim, não estou dizendo que a gente precisa viver igual aos indígenas, mas será que a gente precisa, com essa tecnologia toda, continuar vivendo do jeito que a gente está vivendo hoje? E aí a gente volta àquela discussão do capítulo anterior, né? De que tudo precisa ser reconduzido a Deus. Esses processos que a gente está vivendo hoje, eles estão reconduzindo a Deus? Né? Essas pessoas que estão passando fome, que estão se prostituindo, etc, etc, etc. A nossa ação, né, enquanto povo, está levando essas pessoas de volta a Deus? Não. Mas é esse paradigma que a gente precisa discutir, né? Se isso é assim hoje, esse paradigma precisa ser quebrado, né? A gente precisa fazer com que isso seja vivido de uma outra maneira, né? E aí, por fim, né, tem essa discussão sobre esse antropocentrismo moderno, né, que eu brinquei ali no slide anterior do dinheirocentrismo, né, que ele está completamente desconectado do nosso propósito original, né, que a Zelinha também trouxe aí para a discussão, aquela coisa da convivência com a criação, né, do cuidado e não do domínio com a criação, né, e de como essa ganância, né, ela traz algumas outras discussões juntos, né? A questão da pobreza, o acesso, né, às pessoas com deficiência, a própria questão, né, da vida embrionária, né? Porque às vezes a gente discute algumas coisas gritantes, né? A questão do aborto toda hora está em discussão, ok, né? A gente, enquanto cristão, a igreja não é a favor do aborto, mas se a gente também não é a favor do aborto, a gente não pode ser a favor de diversas outras formas de morte que a nossa sociedade compactua, né? Então, essa raiz humana dessa crise precisa ser discutida, né? A gente precisa conseguir enxergar isso de alguma maneira e botar isso em discussão para que aconteça uma transformação. E aí ficam as nossas reflexões, né? Pelo nosso tempo eu só vou compartilhar as perguntas aqui, e aí num outro momento a gente discute com mais calma. Temos consciência de que nossas ações cotidianas, por mais simples que sejam, podem colaborar com a destruição da criação? Nosso estilo de vida está em sintonia com o projeto do Criador ou estamos sendo criaturas desordenadas? Temos nos empenhado para educar para a cultura da preservação? Então, são questões que devem permear a nossa vida, né? Não é uma discussão de uma reunião da OFS. São coisas que devem nos incomodar, né? Nos fazer nos questionar diariamente, né? Então, hoje a gente vai encerrar a discussão da Laudato Si por aqui, né? Numa próxima reunião a gente segue essa discussão. Eu espero que tenha sido proveitoso, né, para vocês, né, para quem já leu, ter a oportunidade de revisitar, né,
e para quem ainda não leu, de ter essa percepção do que está presente, né, da discussão que se faz nesse documento tão importante na nossa igreja, que a gente precisa conhecer, né, para a gente se transformar, mas também para a gente transformar a realidade ao nosso redor, né? Bom, encerrando essa discussão da Laudato Si aqui, eu havia conversado com vocês que a gente, enquanto franciscano, tem uma festa muito importante, né, da nossa igreja amanhã. E essa festa, ela tem origem numa situação muito especial que eu vou compartilhar aqui com vocês. Tranquilo, Patrícia? Eu vi sua mensagem aqui, a gente espero que você consiga continuar na reunião, mas se você cair, a gente já entendeu, tá bem? Amanhã a gente vai viver a festa de Nossa Senhora dos Anjos. É um dos títulos de Nossa Senhora. E junto com essa festa de Nossa Senhora dos Anjos, a gente celebra o Perdão de Assis. O que é esse Perdão de Assis? O Perdão de Assis é uma ocasião onde a gente tem a possibilidade de receber a indulgência plenária. Essa indulgência plenária, ela é um perdão, né, dos nossos pecados, mas também como é que eu posso dizer? Um passaporte, né? Vamos colocar assim, um passaporte para o reino de Deus, né? Eu vou compartilhar com vocês um texto aqui que conta como surgiu isso, né? Esse perdão de Assis, ele foi conseguido por Francisco. Francisco foi conversar com o Papa da época e ele fala com o cara, olha, a gente podia fazer alguma coisa para ganhar mais almas para o Senhor, né? Para garantir que o povo vá para o céu e tudo mais. E aí, como é que a gente pode fazer? E aí Francisco dá uma chorada lá com o Papa e o Papa termina concedendo essa graça a Francisco, e isso é celebrado todo dia 2 de agosto. Como é que é isso? A pessoa vai numa igreja, né, participa da missa naquele dia, se confessa, faz algumas orações, e aí recebe essa indulgência plenária, que é o nome. Eu vou compartilhar o texto aqui com vocês, vou pedir para a Carol me ajudar aqui na leitura, para não ficar cansativo, já que hoje eu já falei muito, mas acho importante a gente compartilhar essa festa tão importante com vocês, para vocês conhecerem também, tá bem? Eu vou colocar aqui para vocês irem acompanhando o texto e a gente vai lendo para facilitar, porque eu sei que alguns de vocês estão pelo celular e a letra deve ficar bem pequenininha, então assim fica melhor para acompanhar. Esse texto, na verdade, é uma carta, tá? Do bispo Teobaldo de Assis. A gente não vai ler ela toda, vai só contar, vai ler o trecho específico que fala de como Francisco conseguiu essa graça, tá? Começa aqui. Vou começar do terceiro parágrafo, tá, gente? Morando o bem-aventurado Francisco junto a Santa Maria dos Anjos da Porciúncula, o Senhor, durante a noite, lhe revelou que se dirigisse ao sumo pontífice, o senhor Honório, que temporariamente se encontrava em Perúdia. A finalidade era impetrar-lhe a indulgência para a mesma igreja de Santa Maria da Porciúncula, há pouco restaurada por ele mesmo. Francisco, levantando-se de manhã, chamou Frei Maceu de Marinano, companheiro seu, com o qual morava, e se apresentou diante do mencionado senhor Honório e disse: Santo Padre, há pouco acabei de restaurar para o Senhor uma igreja dedicada à Virgem Mãe de Cristo. Suplico a vossa santidade que a enriqueçais com uma indulgência, mas sem a necessidade de nenhuma oferta em dinheiro. O Papa respondeu-lhe: não convém fazer uma coisa dessas, pois quem pede uma indulgência precisa que a mereça dando uma mão. Mas diz-me para quantos anos você a quer e quanta indulgência lhe deva conceder. São Francisco replicou-lhe: Santo Padre, sua santidade queira dar-me não anos, mas almas.
E o senhor Papa respondeu: de que modo quer almas? E o bem-aventurado Francisco declarou: Santo Padre, se aprouver a sua santidade, quero que todos quantos se achegarem a esta igreja, confessados e arrependidos, e como convém, absolvidos pelo sacerdote, se tornem libertados da pena e da culpa, no céu e na terra, desde o dia do batismo até o dia e a hora de sua entrada na mencionada igreja. O Santo Padre acrescentou: isso que pede, Francisco, é muito, e não é costume da Cúria Romana conceder semelhante indulgência. Então, o bem-aventurado Francisco respondeu-lhe: Senhor, não estou pedindo isto a partir de mim, mas a partir daquele que me mandou, o Senhor Jesus Cristo. Diante desse argumento, o senhor Papa concluiu imediatamente, dizendo por 3 vezes: agrada-me que tenhas essa indulgência. Os senhores cardeais presentes, porém, intervieram. Vê se o senhor der essa indulgência, estará destruindo a indulgência do além-mar, bem como virá destruída e considerada nula aquela dos apóstolos Pedro e Paulo. O senhor Papa respondeu: agora já a damos e a concedemos. Não podemos e não convém que se destrua o que foi feito, mas a modificaremos de modo que fique limitada apenas para um dia. Então chamou São Francisco e disse-lhe: portanto, de hoje em diante, concedemos que qualquer um que for e entrar na mencionada igreja, bem confessado e contrito, será absolvido da pena e da culpa, e queremos que isso valha todos os anos por somente um dia, das primeiras vésperas até o dia seguinte. O bem-aventurado Francisco, de cabeça inclinada, começou a retirar-se do palácio. O senhor Papa, então, como o visse saindo, chamou-o, dizendo-lhe: ó, simplesinho, aonde vai? Que documento leva dessa indulgência? Respondeu-lhe Francisco: a mim basta a sua palavra. Se for obra de Deus, Deus mesmo deverá manifestá-la. Não quero nenhum outro documento desse privilégio senão este: que a carta seja a bem-aventurada Virgem Maria, o notário Jesus Cristo e os anjos e as testemunhas. Depois disso, Francisco, deixando Perúdia, retornou a Assis. No caminho, repousou um pouco, juntamente com seu companheiro, num lugar chamado Colle, onde havia um hospital de leprosos, e lá passou a noite. De manhã, acordado e feita a oração, chamou o companheiro e disse-lhe: Frei Maceu, digo-lhe da parte de Deus que a indulgência a mim concedida através do Sumo Pontífice está confirmada pelo céu. Beleza. O que chamou a atenção de vocês nessa história aí? Tem uns pedacinhos aí que são meio preocupantes, né? A mim chama a atenção a esperteza de Francisco. Como é interessante, né? E eu acho que essa passagem, né, e essa festa demonstram muito de quem era Francisco, né? A simplicidade do pedido, a preocupação com as almas, né? Porque Francisco era isso, ele queria que as pessoas tivessem acesso a Deus, né? Que as pessoas pudessem refletir a Deus, né? E como a gente precisa também fazer uma leitura, né, de que a nossa igreja, que é santa e pecadora, né? Hoje a gente tem a graça de ter um Papa que tem uma visão muito bacana, né? Mas olha que coisa pavorosa a gente já teve que viver na nossa igreja, né? A venda das indulgências, né? Esse pedacinho de céu aí que a gente vê o povo vendendo até hoje em algumas igrejas, né? Como isso é triste, né? E como Francisco conseguiu, há 800 anos atrás, apresentar uma proposta de igreja completamente diferente, né? E como isso ainda é forte e nos faz estar aqui reunidos tanto tempo depois, né? Eu li esse trechinho, eu li não, né? A Carol leu esse trecho aqui, mas eu vou compartilhar com vocês no grupo, vou botar um link,
no site da UFS do Brasil, tem uma explicação sobre essa festa, né? Dentro dessa explicação tem esse texto que a gente acabou de ouvir, tem as orações, né, para se conseguir essa indulgência, e tem toda uma explicação sobre a relação, né, do próprio Francisco, mas dos franciscanos com Maria, né? Porque Maria, da visão que a gente tem de Maria, né, de como Maria é tão especial para os franciscanos, né? Só para deixar claro, quando ele fala da igreja de Santa Maria dos Anjos, né? Essa igreja de Santa Maria dos Anjos é onde a gente tem a porciúncula. O que é a porciúncula? É um pedacinho de terra, né? Que é uma igrejinha que você entra nela, você dá 4 passos, você já saiu dela na outra ponta, né? Mas essa igrejinha é onde a gente pode dizer que começou o carisma franciscano, né? Francisco, apesar de ter ouvido o chamado inicial dele na igrejinha de São Damião e ter começado a reformar aquela igrejinha, depois ele foi reformar a igrejinha da Porciúncula, né? Essa igrejinha de Santa Maria dos Anjos, e ali ele começou a receber os primeiros companheiros dele, né? Ali começou a vida de fraternidade de Francisco de Assis, né? Então essa festa que a gente celebra amanhã, Santa Maria dos Anjos, é muito especial, né, para os franciscanos, e essa graça é celebrada nesse mesmo dia porque foi essa igrejinha, né, onde São Francisco conseguiu, havia feito essa reforma, que ele conversa com o Papa e que ele consegue essa graça para aquela igrejinha, e depois essa graça é estendida a todos os templos franciscanos do mundo, né? Então, em qualquer igreja franciscana, no dia 2 de agosto, você consegue essa indulgência. Então, eu vou compartilhar esse link para vocês darem uma lida com mais calma depois e entenderem um pouquinho mais essa festa tão especial para a gente, tá bem? Espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje. Esse nosso formato online é complicado porque a gente gosta muito de falar, e aí tem essa coisa do liga, desliga, microfone, liga, desliga, e aí às vezes a gente não termina conversando tanto quanto a gente conseguiria conversar no presencial, né? Mas para nós foi uma alegria enorme, né, poder continuar essa discussão do Laudato Si, como esse documento é especial para a gente, né, como ele pode nos ensinar tanto, e também falar um pouquinho sobre essa festa de Santa Maria dos Anjos e do Perdão de Assis. A gente se encontra daqui a 15 dias, né? Nossas reuniões são sempre sábado sim, sábado não. Mas, enquanto isso, a gente vai conversando lá no nosso grupo, né, de WhatsApp. E eu vou colocar também o textinho que eu comentei lá sobre o nosso impacto, né? Quantos planetas são necessários se as pessoas viverem como a gente, também para vocês, quem não teve oportunidade de fazer ainda, ter acesso, tá bem? Abre o microfone aí, povo. Vamos nos despedir, né? Mandar um abraço, mandar um beijo, deixar a nossa impressão de como é que foi o encontro. Eu só tenho um recadinho, gente, antes da gente fazer a oração final. Amanhã é o seguinte, né? Rayane, Cida e Célio, a gente tem, como o regional é muito grande, aqui em Minas, são 42 fraternidades e mais as que estão começando, as fraternidades se unem por distrito. Né? Aqui em Minas são 8 distritos e Belo Horizonte pertence ao distrito 1. Só que como, inclusive esse ano, nós da Fraternidade São Lucas acolheríamos as outras fraternidades lá conosco na comunidade, né, num domingo, seria em maio. A gente já estava se organizando e tudo, só que aí não deu por causa da pandemia. Então agora a gente está fazendo os encontros, é um projeto novo, vai ser no formato virtual. Esses encontros sempre tem momentos de oração, momentos de formação. Então, a gente vai começar amanhã com uma oração bem bonita para os divididos das comunidades. Não sei se vocês já participaram. A Zélia vai estar junto com a Sabrina, que é a responsável pela JUFRA de Minas Gerais, pela Juventude Franciscana de Minas, junto com 2 freis, que são muito bacanas, Frei Armaton e Frei Rony. E vai ser às 5 horas da tarde, pelo Facebook do Regional. Aí é isso que a gente estava postando lá esses dias, não sei se vocês viram a fotinho. E aí amanhã a gente vai colocar lá de novo o link, é às 5 horas. Deve durar até umas 6, 6h15, não demora muito não. Tá? E se vocês puderem participar, vai ser bem legal.
Alguém quer comentar alguma coisa, falar sobre a reunião? Pode ficar à vontade. Como sempre, foi muito, muito boa para mim, muito enriquecedora, né? O Márcio preparou muito bem. Gostei muito da Patrícia, né? Eu fiquei lá no grupo dela, né, da questão das águas, e foi muito bom, naquele dia 15 de março. Ah, que legal! Ela é muito bacana, assim. Sim. E as outras meninas? As outras meninas e menino, né? Que o Geraldo também está aí. Ô, Carol, deixa eu perguntar. Ficou gravado esse encontro de hoje? Não, Célia, porque o que que acontece? O Licínio tem um programa que ele consegue gravar. O Meet grava, só que você tem que ter uma conta paga. E, por exemplo, eu trabalho num colégio que é um e-mail institucional, aí eu consigo gravar. Mas eu não consigo entrar, por exemplo, nessa reunião pela minha conta institucional. Aí eu não consigo gravar. É porque teve muita falha para mim, sabe? Eu não sei se é a minha internet, então, assim, perdi muita coisa. Mas depois, qualquer coisa, o Márcio pode mandar a apresentação. Manda então, fazendo um favor, porque foi assim, para mim foi tudo que eu, né, assim, foi muito bom, agradeço, tá? Foi bem enriquecedor, mas eu perdi algumas coisas, então eu gostaria. Então, a questão na hora que deixa eu lembrar o nome dela aqui, que eu não guardei o nome. Patrícia? Isso, né? Ela estava se colocando muito bem, isso da questão da miséria, e eu perdi muita coisa, então, porque estava caindo muito para mim, tá? Manda só o dela que não vai estar, né? Porque aí o dela não está na apresentação, infelizmente. Mas ele foi gravado, né? De repente, no site, né? Acho que a gente pode pedir para ela enviar alguma coisa. A Patrícia ainda está aí? Ah, beleza. Ah, que ótimo. Andresa, se quiser me mandar, porque o Licínio está meio corrido na quantidade dele, eu tenho um aplicativo aqui que reduz também. Tá bom? Beleza, obrigado. Aí a gente compartilha com a Célia. Aí, Célia, ainda ganhou, viu? Eu nem sabia que eu estava gravando. Eu acho que foi muito bom, eu gostei muito, fiquei muito feliz com a fala da Patrícia. Opa, caiu um telefone aí. Levei a lambada do neto, gente. Caiu. Mas assim, eu acho que a fala da Patrícia, ela não sei se ela está aí ainda. Tá, não. Tá, não? Se ela, sei lá, de repente ela depois pudesse dar uma gravada em alguma coisa a respeito desse assunto que ela propôs pra gente, eu achei muito interessante, né? Que de repente a gente pode estar repassando para outras pessoas também do nosso convívio, né? Claro, a gente pode pedir, pode fazer até diferente, Cida, pode pedir que ela prepare um encontro, né? E conduza e tal. Boa ideia. Porque sim. Enquanto... Não precisa ser sempre a gente, não, viu, gente? A gente pode ir dividindo, cada dia o Patrícia está fazendo isso com vocês na formação também, né? Às vezes alguém já tem o conhecimento de algum assunto, a gente vai partilhando. A gente está vendo essa questão da Laudato Si, daqui a pouco a gente volta de novo um pouquinho mais em Francisco e Clara, para vocês conhecerem também um pouquinho deles e como é que funciona a família franciscana, a própria UFS, né? A gente tem muito chão aí para a gente ver e rever, tá? Tá. Zélia, você quer falar alguma coisa ou posso fazer oração? Não. Pode fazer. Posso? Então tá bom. Bom, vamos... Rayane, quer comentar alguma coisa?
Não, só queria agradecer a reunião de hoje. A Laudato Si, como é um tema que são temas do meu cotidiano, né? Eu fico muito... Às vezes eu nem falo, porque eu fico num estresse muito grande aqui com determinados assuntos. Mas obrigada e é isso. Às vezes eu não falo muito, é por isso mesmo. Se não vou falar demais, só melhor. Mas pode ficar à vontade, porque a sua revolta, né? Claro que é alguém da área, né? Alguém técnica, imagino que deva sofrer mesmo. Mas é importante, né? A gente, e como a Patrícia colocou, que a igreja às vezes deixa isso, a ordem também, né? E na ordem, esse tipo de discussão, de conversa, a gente chama de... É uma parte da formação e da ação nossa, é chamada de JP. Justiça, Paz e Integridade da Criação. Né? Que então entra isso tudo, como a gente está falando do Laudato Si, a questão dos direitos humanos, a questão da igualdade, da partilha. Então, muitas vezes, isso foi esquecido e em algumas fraternidades isso não é tão, quando a Patrícia fala, né, que bacana você estar discutindo isso. É porque tem algumas fraternidades que pensam mais no processo, vamos rezar, vamos reunir para rezar. Não que isso não seja importante, claro que é, né? Não existe franciscano sem vida de oração. A gente precisa pensar que tem outras coisas que fazem parte da nossa vida, né? E a gente precisa também abordar esses assuntos. Carol, isso é uma forma, oração o que nós fazemos, né? Até o que o Márcio explicou, o que é porciúncula, né? É o nome porciúncula. Eu acho que estamos precisando de muitas porciúnculas, igrejas pequenas, né? Onde as pessoas partilham de verdade com o coração. E os templos estão muito cheios, mas ao mesmo tempo, na minha visão, estão vazios. Então, de repente, é preferível ter uma pequena igreja reunida, e para mim isso aqui é oração. Eu não consigo ver diferente. E é tão bom, faz muito bem. Eu fico torcendo para a semana passar rápido para poder encontrar com vocês. Ai, que coisa boa, Cida. A gente fica muito feliz. É verdade. É isso, né? Quando a gente fala que o franciscanismo mudou nossa vida, é muito nesse sentido. Eu penso, para mim, eu venho de uma realidade de igreja muito difícil, né? Pra vocês terem ideia, eu falo com o Márcio. Na minha preparação para a Crisma, a gente entrou na igreja um dia para participar da celebração, meu catequista falou, daqui para frente só entram os meninos. Né? Eu sou de São João del Rei, então tinha aquela divisória, né, na igreja, e aí lá mais próximo do presbitério só ficavam homens. Então, só estou dando um exemplo para vocês verem de onde eu vim, né? Como é que era a situação. E o franciscanismo me trouxe muito isso, né? Dessa igreja aberta, da partilha, do diálogo, da construção, dessa questão do que a gente está falando, né? Do debate político. Na nossa regra da UFS fala sobre isso, não de uma questão de política partidária, né? Não quer dizer que se a gente está entrando na ordem eu tenho que ser do partido X ou Y, mas a inserção, o debate, né, o movimento político, a gente precisa sim se manifestar. Então, isso tudo, o diálogo interreligioso, isso tudo o franciscanismo me trouxe muito forte, né? E realmente mexe muito com a gente como um todo, em todos os aspectos. Que bom, ficamos muito felizes. Então, pode fazer a oração final. Vamos lá, então, para a nossa oração final, retomando a questão de agosto, mês vocacional. A igreja nasceu para viver a vida divina e para comunicá-la aos outros. Agora, precisamos entender que tanto para viver como também para comunicar a vida divina, a igreja precisa de um modo especial, que são as diversas vocações. Nós cremos, ó Deus, que o futuro da igreja, sua vida e sua missão dependem também das vocações para o sacerdócio, das vocações para a vida consagrada, vocações para o serviço missionário e vocações leigas para os diversos ministérios. O Pai Celestial é fonte e origem de todas as vocações. Mas de onde vêm as vocações? Onde elas têm origem?
Sabemos pela fé, conforme nos ensina São Tiago, que todo dom precioso e todo presente perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ora, que dom é mais precioso e que presente é mais perfeito que o dom e presente da vocação? Por isso, agradeçamos a Deus aquelas vocações com que o Pai nos agraciou a cada um de nós. Nós vos agradecemos, ó Pai, todas as vocações com que enriquecestes a cada um de nós, chamando-nos a ser aquilo que somos, no mundo e na Igreja. Pela vocação mediante a qual nos chamastes a ser gente, obrigado, Senhor. Pela vocação mediante a qual nos chamastes a ser Igreja, obrigado, Senhor. Pela vocação mediante a qual nos chamastes a ser santos, obrigado, Senhor. Pela vocação mediante a qual chamais a muitos de nós, leigos, aos mais diversos serviços e ministérios na Igreja, obrigado, Senhor. E de modo especial pela nossa vocação a seguir o Evangelho do modo de Francisco e Clara de Assis, obrigado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã todo mundo na live da Zelinha, então, hein, gente? 5 horas. Valeu, gente. Paz e bem. Paz e bem. Beijo, paz e bem. Paz e bem.